A paz do Senhor para os irmãos, na bênção, na graça e na misericórdia do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor nesta tarde. Nós estamos entrando ao vivo em mais uma atmosfera de milagres. Meu nome é Pastor Fábio Sanches e eu estou aqui nesta tarde para anunciar que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nesta tarde, ao qual o Senhor se faz presente e a glória do Deus Altíssimo se manifesta em nosso meio, se manifesta em nossa vida. Que Deus venha neste momento começar a operar sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre a tua família e sobre a tua casa nesta tarde. Então feche os teus olhos, pensamento ligado em Deus nesta tarde. Amém? Glórias a Deus. Então feche os teus olhos junto comigo e vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, bom e altíssimo Pai, em o nome do Senhor Jesus, glorioso Cristo, Pai amado, Pai querido, nesta tarde, a qual o Senhor se faz presente, uma tarde de bênção, uma tarde de vitória, uma tarde de poder, uma tarde de unção. Senhor, que neste momento o Teu nome, ó Deus, seja adorado, bendito e santo, glorificado, ó Pai. Entre os querubins és Tu, ó Deus. Senhor, que nesta tarde, ó Pai, a Tua santa presença e a Tua santa glória possam estar aonde chegar, ó Deus, este som, aonde chegar, ó Deus, esta palavra. Pai amado, Pai querido, o Senhor possa operar com Teu poder e Tua grande glória. Meu Deus, aqueles que estão ao vivo juntamente conosco, meu Deus, que o Senhor opere, ó Pai, aqueles, ó Deus, que logo mais vão estar assistindo esta live, Senhor, que vai ser postada nas redes sociais. Deus de maravilhas, que o Senhor, ó Pai, possa manifestar uma unção de cura, uma unção de libertação, uma unção de poder e de grande graça, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero desde já estar agradecendo a cada vida e a cada coração que se encontra aí do outro lado, para ouvir esta mensagem, para ouvir a palavra de Deus que diz que Jesus Cristo, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma, Ele renova, Ele dá visão, Ele dá restauração, com poder e grande glória sobre a minha, mas também sobre a tua vida. Eu sou o pastor Fábio Sanches e estarei com vocês meditando sobre a palavra de Deus e aquilo que o nome do Senhor significa para as nossas vidas. E se você tem Bíblia, se você tem a palavra do Eterno na tua vida, eu gostaria que você abrisse juntamente conosco no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 11. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 11, para a nossa meditação nesta tarde. Glórias a Deus, né? Quero agradecer a todos os irmãos que estão ao vivo conosco. Deus abençoe a tua vida e um grande abraço fraternal em cada vida e em cada coração nesta tarde. Aleluia. Que diz assim, livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel
orando e suplicando diante do seu Deus. Talvez você não tenha entendido. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Aqui nós vemos alguns pontos, e são esses pontos que eu quero meditar com você nessa tarde. Uma coisa, Daniel, ele era um homem, um jovem que foi levado, a palavra de Deus nos diz que foi levado da sua terra como escravo para a terra de Babilônia. E no momento em que ele é levado ali, a Bíblia nos diz assim, que já começa a diferença na vida de Daniel. Aonde começa a diferença de Deus na tua vida? É no momento da luta, é no momento da tribulação, é no momento ao qual as pessoas, elas olham para você e não conhecem o teu Deus, não reconhecem que você é um servo de Deus, não reconhecem que você é uma serva de Deus. O mover de Deus começou na vida de Daniel, naquele momento em que ele é levado a Babilônia, ele é levado perante o rei, e a Bíblia diz assim que então Daniel, ele é colocado ali entre os príncipes, entre os jovens que deveriam ser alimentados com o manjar do rei. Uma comida que não agradava a Deus, uma comida levada à idolatria, uma comida que era tida ruim perante Deus, algo que não agradava aos olhos do Senhor. E o primeiro ponto que nos chama a atenção aqui é que a Bíblia nos destaca Daniel, Ananias, Misaías e Azarias, 4 jovens que estavam ali. A palavra de Deus nos diz que aqueles 4 jovens, eles não quiseram se contaminar. Eles não quiseram se contaminar com o manjar do rei. O que isso leva para as nossas vidas? O que isso leva para o meu coração? Eu estava meditando nessa palavra e estava analisando. Não existiam mais homens ali, não existiam outros jovens judeus ali, não existiam outras pessoas que estavam ali naquele momento. Mas a Bíblia diz que daqueles todos os jovens, somente 4 fizeram a diferença. Somente 4 foram capazes de se exaltarem diante dos outros. Somente 4 foram capazes de fazer a diferença mediante os outros. E onde estavam os outros? Estavam no mesmo lugar, na mesma situação, em cada vida e em cada coração. Nesses últimos dias, todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por tribulações, todos nós passamos por coisas contrárias ao nosso querer. Mas ser exaltado por Deus requer o quê? Requer resistência contra o mal. Ser exaltado por Deus, muitas vezes, requer estarmos dispostos a fazer sacrifícios pela obra de Deus, a fazer sacrifícios pela vontade de Deus, a fazer sacrifícios pelo querer do Senhor. E muitas vezes não estão todos aptos a querer esse sacrifício. E a Bíblia diz assim, que naquele momento, a Bíblia nos fala, a palavra de Deus nos fala, que naquele momento eles já começaram a ver o mover de Deus na vida deles. Porque eles comendo legumes, comendo frutas, legumes, e não se contaminando com o manjar do rei, eles se encontraram mais vistosos e sadios do que aqueles que estavam se contaminando. O que isso vem para a nossa vida?
é que quando nós não nos contaminamos com o mundo, não nos contaminamos com as coisas contrárias à vontade de Deus, nós nos encontramos mais sadios, a nossa vida espiritual é mais sadia, a nossa vida espiritual é mais santa, nós nos santificamos à medida que nós não nos contaminamos. E quantas pessoas estão se contaminando? Estão se deixando levar pela multidão. Quantos jovens estavam ali se deixando levar pela multidão? Se deixando levar pelo comodismo, se deixando levar pelo achismo, se deixando levar pelas circunstâncias da vida e do tempo presente. Quantas pessoas naqueles dias, poderiam ter dito não aos manjares do rei. E hoje, quantas pessoas podem dizer não? Você vai na igreja, você vai na casa de Deus, você procura pessoas que poderiam ou teriam de ser exemplo, mas que têm se contaminado com as coisas que não são da vida de Deus, e as coisas que não são da vontade de Deus. E aí a gente vai vendo que Daniel, ele exerce o seu costume mesmo em terra alheia. Eu vi uma pessoa dizendo um dia que Jesus venceu no deserto, Adão foi derrotado no paraíso. Às vezes a gente julga a circunstância à nossa volta, às vezes a gente julga o status à nossa volta. No Brasil é muito difícil, no meu estado é muito difícil servir a Deus, na minha cidade é muito difícil, no mundo de hoje é tão difícil. Nós julgamos a situação que está à nossa volta, nós julgamos as pessoas que estão à nossa volta. Como que eu posso servir a Deus fazendo isso e fazendo isso e fazendo isso? Como eu posso ter uma vida de santificação, sendo que eu trabalho em tal lugar e lá existem pessoas assim? Ou eu estudo e lá existem pessoas assim? Quem faz a nossa índole, o nosso caráter, quem forja as nossas decisões somos nós mesmos. Nós somos responsáveis. Por isso que Deus nos dá sempre a livre escolha. Por isso Deus nos dá sempre o livre-arbítrio. Ele não interfere nas nossas decisões. As nossas decisões são livres. Você escolhe com quem você vai se casar, você escolhe a igreja que você vai frequentar, você escolhe o trabalho que você vai ter. Mas as consequências das nossas decisões, elas não são livres. A escolha é livre, mas a consequência, ela não é. Tudo, Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 7 diz que tudo o que o homem plantar, isso ele colherá. É uma lei da história, é uma lei do mundo, é uma lei da humanidade, e nem Deus foge dessa lei. Daquilo que nós plantamos, nós colhemos. As situações que nós nos colocamos, nós somos escravos das nossas decisões. Nós sofremos as consequências das nossas decisões. E temos de estar prontos para romper com sacrifícios. Quando nós tomamos uma decisão, nós estamos aptos a riscos e consequências. Eu quero trocar de emprego, tem um risco e tem uma consequência. Eu quero fazer tal coisa. Tudo na nossa vida engloba risco e consequência. Tudo que nós fazemos, desde o momento em que nós levantamos, desde o momento em que nós pensamos em fazer algo, desde o momento em que nós imaginamos e pensamos em que algo possa acontecer na nossa vida, nós estamos dispostos a riscos e consequências. Daniel assumiu o risco de não se contaminar com o manjar do rei. Daniel assumiu o risco de não se contaminar com os desejos do rei, mas ele sabia que poderia ter consequência. Deus guardou, Deus operou, Deus manifestou, mas a consequência foi o que nós vamos ver mais para frente,
que à medida em que Daniel foi tendo mais poder, à medida que Daniel foi crescendo e sendo exaltado por Deus, maiores foram sendo os seus inimigos. Se nós não queremos ter inimigos, se nós não queremos ter pessoas contra a nossa vida, se nós não queremos ter situações contra a nossa vida, então nós não devemos assumir consequências. Porque quando Deus nos exalta, existe também a consequência e o que nós costumamos chamar de retaliação de Satanás. Nós temos consequência de todas as nossas situações. Daniel teve a sua vida diante de Deus. Foi um homem sábio, foi um homem conhecedor. Pastor, mas o que isso tem a ver? Eu vou chegar com o que isso tem a ver de prático na tua vida. Permaneça conosco aí. Então Daniel, ele vai indo na sua vida. Ele vai permanecendo fiel a Deus. E Deus vai o exaltando. E as pessoas começam então a se levantar contra ele. As pessoas começam então a se colocar contra ele. E Daniel então começa a sofrer consequências de sua sabedoria, consequências do seu conhecimento, consequências das coisas que Deus tem na vida dele. Daniel começa então a sofrer consequências, ao ponto de ele ser exaltado sobre todos os demais. Mas a consequência veio. Então as pessoas começaram a procurar pontos contra a vida de Daniel. Começaram a acusar Daniel indevidamente. Começaram a colocar na vida de Daniel coisas que ele não tinha. Começaram a fazer com Daniel aquilo que eles eram. Começaram a dizer de Daniel coisas que eles próprios eram. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo nessa tarde? Muitas vezes as pessoas julgam você com a capacidade que eles têm. Julgam você de praticar as práticas que eles fazem. Julgam você de ser aquilo que eles são. É como a história do rapaz que olhou para a moça e disse assim: poxa moça, você está com a sua saia com um rachado muito grande. E a moça, na sua sabedoria, olhou e disse assim: meu irmão, você está olhando as minhas pernas. Na verdade, a maldade maior estava no irmão que estava olhando. Muitas vezes isso acontece na tua vida. As pessoas olham para você, as pessoas olham para a tua vida e começam a acusar você daquilo que eles mesmos são. Começam a dizer de você aquilo que eles mesmos fazem. E quando eles olharam Daniel, eles não tinham o que dizer de Daniel. Quando eles olharam Daniel, eles não tinham o que falar de Daniel. Então começaram a acusar Daniel indevidamente. E como eles viram que a mentira deles não colava, como eles viram ali que a mentira deles não dava certo, eles começaram a acusar Daniel pelo seu Deus. E começaram a achar coisas com seu Deus. Mas Daniel tinha um compromisso com Deus. E o versículo que nós lemos, o versículo 11, diz que aqueles homens foram juntos. E eles não acharam Daniel na prostituição. Eles não acharam Daniel falando mal do rei. Eles não acharam Daniel se levantando contra o rei, ou se levantando contra a vida do império. Eles não encontraram Daniel levantando motim. Eles não encontraram Daniel fazendo nada. Eles encontraram Daniel orando e buscando a Deus. Você pode entender o que eu estou dizendo nessa tarde?
Você pode compreender o que Deus tem para a tua vida nessa tarde quando eles te encontram buscando a Deus, buscando a presença de Deus. A ira do inimigo se levanta contra você. A ira dele se levantou porque Deus tinha preparado, capacitado, ensinado. Louvado seja o nome do Senhor. A ira dele se levantou porque Deus tinha um compromisso com Daniel, porque Daniel estava orando e buscando e jejuando e clamando a Deus. E você diz assim: mas pastor, por que a luta se levanta contra mim? Por que a luta se levanta contra a minha vida? Exatamente por causa disso, porque você está buscando, orando e jejuando diante de Deus. Então a ira de Satanás vai se levantar contra a tua vida. Tenha certeza de uma coisa: a ira do diabo não é contra você, mas contra o Deus que habita dentro de você. A ira do inimigo não é contra a tua vida simplesmente, mas contra o Deus que atua e que opera sobre a tua vida. A ira do inimigo se levanta contra Deus na tua vida. E quanto mais de Deus você tiver, quanto mais da presença de Deus você estiver, quanto mais buscando a Deus você estiver, mais o inimigo vai se levantar contra você. Mas uma coisa que Deus nunca permite, naquele momento quando eles encontraram Daniel, que eles viram que Daniel estava buscando a presença do Senhor, eles se levantaram com uma ira muito grande, fizeram uma lei contra Daniel, levantaram-se contra Daniel, falaram mal de Daniel, disseram mal de Daniel e jogaram Daniel na cova com os leões. Você não está entendendo? Eu quero dizer uma coisa: se lançarem você na cova com os leões, se lançarem você, como fez com Daniel, simplesmente calúnias e tantas coisas contra a tua vida, Deus vai permitir que você até entre na cova dos leões. Deus vai permitir que você passe pelo problema. Deus vai permitir que você passe pela infâmia, pela calúnia, pela situação. Mas Ele vai guardar você, porque o mal, ele não vai prevalecer contra a tua vida. Não entendeu? O mal não consegue prevalecer contra a tua vida. Daniel não foi comido pelos leões. Sabe por que Daniel não foi comido pelos leões? Eu já vi alguém dizer que Daniel não cheirava a carne, mas a Bíblia não diz que Daniel não cheirava a carne. Daniel não foi comido pelos leões, porque Daniel, a Bíblia diz que Deus fechou a boca dos leões. Você não está entendendo? Deus fechou a boca dos leões. Deus vai fechar a boca do povo contra a tua vida. Deus vai fechar a boca das pessoas que falam mal de você. Aqueles que prepararam forca vão ser os mesmos que vão estar dizendo para todo mundo: este é aquele, ou esta é aquela da qual o Senhor Deus se agrada. Este é aquele que tem a unção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas que se levantaram contra Daniel. O espírito que se levantou contra Daniel, ele não pôde prevalecer contra Daniel. O espírito que se levanta contra a tua vida, ele não pode prevalecer. Ele não vai prevalecer. Ele não vai ter vitória contra a tua vida.
Sabe por quê? Porque você é guardado debaixo do sangue do Cordeiro. Sabe por quê? Porque Deus tem um compromisso com aqueles que oram, com aqueles que buscam, com aqueles que jejuam, com aqueles que clamam. Quando eles encontraram Daniel, Daniel estava na presença de Deus. As pessoas dizem de você, mas você está na presença de Deus. As pessoas falam de você, mas você permanece na presença de Deus. E o segredo é essa perseverança. O segredo é estar sempre debaixo da graça. O segredo é estar sempre debaixo da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nessa tarde pedir para você: permaneça na presença de Deus, permaneça na presença do Senhor, permaneça buscando esse Deus poderoso. Daniel, a palavra de Deus nos diz, Daniel foi lançado na cova dos leões. Deus permitiu que aquela situação viesse contra a vida de Daniel. Deus permitiu que a enfermidade viesse até você. Deus permitiu que talvez o desemprego viesse até você. Deus permitiu que a calúnia viesse até você. Deus permitiu que a situação se levantasse contra a tua vida. Mas uma coisa Deus não permite: que você seja morto pelos leões. Uma coisa Deus não permite: que você seja esquartejado pelos leões. Daniel veio a morrer, veio a falecer, mas não naquela situação que o diabo queria. Talvez você diga assim: mas Senhor, eu vou morrer, eu vou prevalecer nesta luta, eu vou morrer nesse deserto. Mas não, você vai prevalecer contra essa situação e Deus vai guardar a sua vida de acordo com a fidelidade que você possa estar tendo com o Senhor. Você compreende o que Deus tem na tua vida? Você compreende o que Deus quer para você? Você compreende o que Deus fala para você nesta tarde? Louvado seja o nome do Senhor. Você compreende que Deus, Ele tem poder para realizar muito mais do que pedimos ou pensamos nesta tarde? Aleluias! Daniel, naquele momento que ele foi lançado na cova com os leões, ele não pensou: talvez Deus possa fazer, ou talvez Deus possa não fazer. Ele sabia que ele estava guardado por Deus. Você está passando luta, está passando problema, está passando por situações, saiba de uma coisa: você está sendo guardado por Deus. Você está sendo guardado debaixo do sangue do Cordeiro. Você está sendo guardado pelo poder do nome santo do Senhor. Nessa tarde de atmosfera de milagres, nessa tarde de poder de Deus e de unção no Evangelho, nessa tarde que o Senhor opera maravilhas, eu quero deixar uma palavra clara para você. Daniel, do princípio ao fim, ele se levantou, não foi contra o sistema, ele não se levantou contra as pessoas, mas ele manteve a sua integridade diante de Deus. É isso que precisamos compreender, que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E a luta do crente, a luta do cristão não é vencida no bate-boca, não é vencida no disse que disse ou não disse. A luta do cristão não é vencida pela palavra dele, tentando muitas vezes defender o corpo com a língua, tentando defender a sua vida. Não, a luta do crente, ela é vencida. Louvado seja o nome do Senhor. Ela é vencida sim quando o ser humano se coloca na presença de Deus.
Aleluias. O que vence a guerra espiritual não são armas. O que vence a guerra espiritual não é o dinheiro. O que vence a guerra espiritual não são as palavras. O que vence a guerra espiritual é joelho no chão, é jejum, é oração. É assim que você vai vencer. Não é dizendo o que você é ou o que você não é. Não é mostrando aquilo que você é ou aquilo que você não é. Não é tentando convencer as pessoas da sua índole. Não é tentando ser agradável às pessoas que você vai vencer. Mas você vai vencer como Daniel venceu a cova dos leões. Você vai vencer em jejum, em oração e em busca por Deus. E nessa tarde eu quero orar com você. Você que está conosco até agora, um abraço a todos os irmãos que estão conosco e àqueles que vão também estar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você. Está difícil, está impossível, mas Deus, Ele tem poder para realizar o impossível, o difícil e o impossível sobre a tua vida nesta tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de pedir também que você compartilhasse esse vídeo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com os teus amigos, com os teus colegas. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com as pessoas, que você sabe que precisam de vencer, que precisam de vitória. Então feche os teus olhos agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, Senhor, nesta tarde, ó Pai, Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha operar, ó Deus, a tua maravilha. Senhor, o nome desta live é Atmosfera de Milagres. Meu Deus, que este milagre, Senhor, aconteça nesta vida agora. Senhor, que este milagre aconteça neste coração agora. Senhor, rabassobrecanta, rabalabastéria. Senhor, eu te peço nesta tarde, ó Deus, Senhor, vai operando, ó Pai, no impossível. Senhor, vai operando, ó Pai, no íntimo e no profundo, Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Senhor, que o milagre aconteça, meu Pai. Senhor, existem pessoas que estão orando neste momento, ó Deus, pela restauração da família. Pessoas que estão orando neste momento, Senhor, por cura, por libertação. Ah, Senhor, existem pessoas que estão orando, ó Deus, por libertação de um ente querido. Pai amado, Pai querido, na qualidade de ministro da tua palavra, Senhor, eu libero nesta tarde, ó Deus, uma bênção totalmente especial para esta vida e para este coração nesta tarde. Eu libero, Senhor, nesta tarde, ó Deus, uma bênção, Senhor, totalmente especial, ó Pai. Pai amado, Pai querido, pelo teu poder e pela tua grande glória, Senhor. Sim, ó Deus, manifesta a tua glória e a tua presença. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Lecantaraga sobrecai, alabasteriandara misteriande covioneve andaraga súblias. Aleluia. Deus está entrando com providência sobre vidas aqui nesta tarde, sobre vidas e sobre corações.
eu determino agora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, que Deus possa abençoar a tua vida. Quero pedir a cada um dos irmãos, se você sentiu a presença de Deus, se você foi impactado pelo poder de Deus, compartilhe esse vídeo no teu Facebook, para que mais pessoas possam ver. Em nome do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor esteja com você. E amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus, a partir das 17 horas, 5 horas da tarde. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. E logo mais nós estaremos, nesse vídeo vai estar aí, e você vai poder, aquele que chegou no meio da live, aquele que chegou depois, que pegou só um pedacinho, você vai poder constatar aquilo que Deus tem feito. Amém? Que cada vida, que cada coração, que cada um nessa tarde seja abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. E até mais. Se você deseja oração, pode deixar o seu pedido aqui, que depois nós vamos estar entrando em contato com você. Se você deseja oração, louvado seja o nome do Senhor, pode estar pedindo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nós não vamos deixar nenhum pedido sem oração, irmãos. Amém? Nós temos sempre esse cuidado. A pessoa põe aqui e acha assim: pastor nem viu. Eu vejo sim. Às vezes não dá para a gente poder responder na hora, na hora da live e tudo, mas depois a gente vê e a gente dobra o joelho, e os irmãos estão em nossas orações. Amém? E ore por nós também, que nós estaremos orando por vocês. Que Deus abençoe a tua vida, e até amanhã, a partir das 17 horas. Deus abençoe a tua.